disposição de você poder participar, sabe? Sou José Vasconcelos, sou gerente de marketing da Brisanet, e hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Depois que ele se apresentar, eu vou contar um pouquinho como a gente se conheceu, como ele começou a ajudar a Brisanet aqui, alguns desafios que ele nos apresentou, e a gente foi, o salto que a gente deu depois do apoio dele. O Elias, além de ser um ótimo profissional, especialista em marketing digital, tem uma agência. Aí conta aí, Elias, um pouco para nós quem é você, a sua agência e os clientes que você tem. Todos são especiais, né? Todos são, né? É o seguinte, falando um pouquinho sobre a nossa história, né? Eu trabalho com marketing e comunicação já há alguns anos, né? E como empresa, a gente tem 10 anos, a gente completou 10 anos agora. A BIM, que é o nome da minha empresa, BIM Marketing, a BIM é especialista em marketing e comunicação, né? Comumente falando, a gente é mais classificado como uma agência mesmo, porque é geralmente como as pessoas assim classificam quem trabalha com comunicação, né? Mas na prática a gente trabalha com planejamentos bem estruturados de marketing, né? Então a gente faz análise e planejamento desde base, desde a criação de uma marca, de um negócio, até a saída para a parte de comunicação, que geralmente é o trabalho mais contínuo, digamos assim, da nossa empresa, né? Dentro do nosso portfólio, hoje como empresa, a gente tem em torno de 60 a 70 clientes ativos em carteira, fora os clientes que geralmente vão, fazem trabalhos específicos. A Brisanet já foi um dos clientes da BIM, né? Um parceiro que está sempre de alguma forma próximo. E a gente, dentro desses 60, 70 clientes, a gente hoje tem na empresa em torno de 50 colaboradores, né? E as marcas que a gente tem no portfólio de forma ativa, a gente trabalha para várias verticais. Então a gente trabalha com o Rio Mar, que é um dos líderes aqui no segmento de shopping, e-Byte, Hard Rock, Moleskine, que é uma grande operação aqui também na área de alimentação, La Maison, enfim, tem vários clientes, Gastroclínica. A gente tem muitos clientes, na verdade, né? Não dá para citar todos aqui, mas isso é só para identificar um pouco do portfólio da empresa, né? Da extensão de portfólio, digamos assim, Vasconcelos. Então esse é um breve resumo aí de quem é a BIM, de quem sou eu e de quem faz trabalho lá conosco lá dentro, né? Legal. Só explicando um pouco aqui do projeto, já tem uma pergunta aqui nesse sentido. O projeto aqui, Elias, é o seguinte: a gente convida alguns especialistas, algumas pessoas, provavelmente nas próximas lives aí, o Roberto, que é o nosso presidente, o Jordão, o João Paulo são diretores, a gente vai colocar, eu acho interessante. Por que a gente acha importante? A Brisanet é referência em internet, não só no Nordeste, mas no Brasil. 3 anos consecutivos a gente é líder de satisfação no Ceará, o segundo ano consecutivo no Rio Grande, e pela primeira vez que a gente participou na Paraíba, a gente é líder. Então a gente não é líder de satisfação por qualquer coisa. E hoje a gente é referente há muito tempo para os pequenos e médios provedores, né? O Roberto, junto com nossos diretores aí, estão sempre à frente do mercado, buscando soluções. Foi assim com o rádio, quando ninguém pensava em trazer rádio para o Nordeste, o Roberto trouxe. Depois, quando ninguém pensava em trazer fibra para o Nordeste, o Roberto, a diretoria Brisanet trouxe para o Brasil. Só para você ter ideia, Elias, você sabe dessa história, mas talvez algumas pessoas não saibam. Alto Serra é a primeira cidade no Brasil 100% fibrada. Então a Brisanet sempre esteve na vanguarda do processo de tecnologia no Brasil. Então a gente é referente, convidado quase sempre junto com os fóruns de tecnologia, de provedores de internet, a gente sempre está, sempre referente. Então isso para nós é muito importante. Então esse projeto, a ideia é que a gente, como a gente é referente nesse assunto, tecnologia, a gente acha que também é importante estar socializando com algumas pessoas e trocando ideia com outras pessoas para ver como que as empresas estão saindo dessa crise, como pode sair dessa crise, né? Então, assim, Elias, eu acho que um dos pontos que a gente poderia tocar, que é o nosso ponto aqui, é como trabalhar com o digital em momento de crise. Acho que você poderia nos contar um pouco o que é o digital. Porque a gente fala para a maioria das pessoas do digital, as pessoas resumem o digital a redes sociais. Acho que você, como especialista, poderia nos contar um pouco do que é a ideia de quando a gente fala do digital.
Perfeito. A gente, toda vida que a gente conversa com alguns clientes e vai para o mercado, Vasconcelos, essa pergunta sempre aparece, né? Elis, eu quero fazer um trabalho digital, mas na verdade, comumente os clientes geralmente falam de rede de mídia social, né? Só que rede de mídia social é um dos canais digitais, né? Então, para resumir um pouco a história, é o seguinte: tudo que não é físico, ele é digital. Então, toda estratégia de canal que não é física, ela é digital. Então, no digital, o que é que seria o digital? Quando a gente fala em WhatsApp, a gente está falando em um canal de atendimento que é digital. Quando a gente fala em site, e-commerce, a gente está falando de um canal que é digital. Quando a gente fala de rede de mídia social, e aí tem milhares de canais, a gente está falando de comunicação e do digital. Quando a gente fala em aplicativo, a gente está falando em digital. Quando a gente está falando em publicidade online, a gente está falando sobre digital. Então, na verdade, o digital, quando a gente fala de e-mail marketing, enfim, então o digital ele tem uma grande expansão de possibilidades, né? O que é interessante nesse momento de avaliar, Vasconcelos, é o seguinte: a gente está vivendo um momento único de fechamento das empresas, né? Onde as empresas só estão podendo vender à distância. Então, quando eu falei no começo da live sobre o Leandro Carnal, é porque ele fala justamente no processo de aceleração, ou seja, além do processo de mudança individual de cada um e de coletivo como sociedade, ele fala principalmente do processo de aceleração. E aí é que entra o papel das empresas, né? Quer dizer, a empresa agora, se a gente ia ter que fazer algo em um mês, a gente vai ter que fazer agora em uma semana. Se a gente estava projetando fazer um projeto e daqui a um ano, a gente agora tem que fazer em 3 meses. Então, o processo de aceleração e quem vai definir isso, quem for mais rápido nesse processo de mudança, é quem vai, de fato, conseguir ganhar essa guerra aí sobre concorrência, sobre novos clientes, sobre consumo, etc. e tal. Do ponto de vista de trabalho nosso, qual é a nossa grande dificuldade com as empresas? É mudar alguns modelos. Eu citei alguns clientes aqui no começo da live, que a gente tem situações que a empresa está fechada, literalmente. Exemplo, o Rio Mar é uma operação que está fechada. Mas o Rio Mar, em poucos dias, a gente montou 2 grandes operações. Uma de delivery, juntando todos os lojistas para vender à distância, com o canal que o lojista dispõe, Vasconcelos. Então, tem cliente que vende pelo WhatsApp, tem cliente que vende por e-commerce, tem cliente que vende no iFood. A gente juntou toda essa operação e o Rio Mar ajuda na estratégia de divulgação disso. E hoje também o Rio Mar tem uma operação de drive-thru de serviço dentro do shopping, ou seja, o shopping não está aberto, mas as operações, de forma muito moderada, fizeram uma operação de serviço para poderem continuar operando. Ou seja, isso é o que a gente fala de aceleração, isso é o que a gente fala de mudança. O shopping ele não pode estar aberto, ok, mas ele abre de uma outra forma, né? Então, trazendo para as empresas aí, seja você pequena, média ou grande empresa, o que a gente precisa fazer é isso, né? Pensar em como vai ser o teu contato com o cliente e como é que esse processo de mudança vai interferir diretamente dentro do teu negócio. Beleza, isso é interessante demais que você está tocando. Esse cenário, claro que ele foi acelerado pela questão da crise, certo? Mas para você, qual é a grande mudança, digamos, antes da crise? Não precisa citar nenhum cliente, que eu acho que a ideia aqui não é a gente falar especificamente de ninguém, né? Mas assim, mais amplo do mercado. Qual foi a grande mudança que você viu no cenário anterior que a gente via, onde as empresas, em sua maioria, apostavam muito no offline, ou seja, tinha no offline uma plataforma que, querendo ou não, performava bem, então também tem aquela questão, estou performando, por que eu preciso mudar a minha estratégia? E qual foi a principal mudança que você viu nesse cenário? O que você viu nas empresas? Como você conseguiu compreender esse cenário de antes e agora durante a crise? E o que você, aí eu achei prevendo, uma previsão só, que você vê para o futuro, né? Então, assim, o que é que o que é que eu percebo, né, Vasconcelos? Quem tem ponto de venda, ou seja, quem tem loja, seja loja de rua, loja de shopping, etc e tal, a loja ela gera muita operacionalidade. Então a loja ela geralmente atrai muito o olhar do empresário, do empreendedor. Então a loja ela toma muito espaço, toma muito tempo. Então, geralmente, quem tem muita operação de loja física se preocupa muito com a loja física. E, naturalmente, né, como toda empresa, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. As outras questões ficam, geralmente, no segundo tempo, no segundo plano. E aí esse é o problema, porque, às vezes, o segundo plano é que é a saída, ou seja, é a inovação, é a mudança, é o futuro, né? Então, o que é que eu vejo de alguma forma? Vários clientes que já precisariam ter amadurecido o online de uma forma mais ampla e não o fizeram no tempo correto e agora tem que fazer no breve espaço de tempo. Então essa é a realidade com que a gente mais se depara no mercado aqui, né?
Excelente. Esse é um cenário onde, aí você pode me explicar um pouco melhor, a questão do, digamos, às vezes o empresário ou as pessoas, até mesmo o profissional de marketing, se preocupa com a questão da loja, se preocupa em criar uma loja num espaço muito legal, muito amplo, criar o próprio canal digital, ou seja, tem um canal digital, mas às vezes não capacita o profissional para atender. E assim, a linguagem do digital é completamente diferente do presencial. Eu queria que você explicasse, por exemplo, as empresas estão se adaptando a esse cenário, digamos, o que você tem visto? As empresas, que assim, o processo de crise ele acelera tudo, certo? Então a aprendizagem é mais rápida, todo desafio ele é mais rápido. Então assim, a resposta precisa ser mais rápida. Como você tem visto essas empresas? As empresas, digamos, elas saíram, tinha empresa que estava só no off, certo? E hoje está no on também, trabalhando on, e às vezes com as mesmas pessoas, ou então, por exemplo, pegar um restaurante. Ele acredita, vai dar, que o restaurante, cara, o garçom, que é um ótimo garçom, a gente ia no restaurante, ele coloca o cara no digital e ele vai resolver. Como que é esse cenário? Como você vê isso? Essa é uma das grandes dificuldades, né? Porque quem já, assim, existe um lado psicológico da coisa que a gente diz o seguinte: o que a gente conhece é seguro pra gente, né? Então, quando você faz uma atividade de forma recorrente, você já faz ela há muitos anos, sempre é difícil mudar, não é para outra coisa, é porque mudar gera inquietação, gera mudança, então a gente não gosta tanto de mudança, isso é uma característica humana, né? Só que no meio desse processo todo, as empresas estão se deparando com os problemas naturais de uma mudança. Exemplo, uma empresa que vai montar uma operação de comércio eletrônico, ela tem que pensar em estoque, integração de sistema, precificação, se ela é diferente ou igual ao ponto de venda, a entrega, a operação disso tudo dentro da empresa, os sistemas que vão rodar isso, os processos, ou seja, quando a gente mexe com a operação digital, seja ela para venda ou para atendimento, ela mexe com toda a infraestrutura do negócio. E essa é que é a grande dificuldade, porque é difícil você mexer numa infraestrutura de um negócio que tem 2.000 colaboradores, é difícil, porque ela é uma grande empresa. Né? Então essa é a grande vantagem do pequeno. O pequeno, por ele ser menor e por ele ter mais atividade mais rápido. Então a gente sempre fala do grande, mas a gente tem que falar também do pequeno, né? Porque o pequeno ele consegue se adaptar mais rápido, porque o dono ele está na operação, ele mesmo às vezes responde o WhatsApp, ele mesmo está fazendo resposta no direct dos canais digitais. Então essa é uma diferença, assim, o pequeno ele tem mais facilidade para mudar por conta disso, o grande já tem mais dificuldade por conta disso, né? Porque o padrão é seguro, né, Vasconcelos? Assim, fazer o que a gente faz repetidas vezes é mais fácil do que fazer o novo, porque o novo gera inquietação, né, gera insegurança, enfim. Sim, esse é um ponto importante que você tocou em relação às grandes. Seguinte, marca sempre vendeu. E principalmente no diferencial de mercado, quando você pega algumas coisas, digamos, pegar o cenário da Brisanet, quando a gente chega numa cidade, a marca da Brisanet é muito forte. Então, o brand da Brisanet é muito forte, ela consegue atrair muito cliente. Mas pensando mais na amplitude da questão como que as grandes empresas têm se posicionado nesse cenário. Você tem visto essa mudança, digamos, como você falou, o processo das grandes é um pouco mais lento, né, Elias? Mas como você tem visto, tem alguns cases muito interessantes aí no mercado já, tem algumas empresas que já estavam completamente no digital, então tinham muito forte no digital, né? Pegar o Magazine Luiza sempre teve muito forte no digital. Como que está esse cenário das grandes, hein, Elias? As grandes elas têm feito um papel, existe hoje uma discussão ampla no mercado, onde a gente discute qual é o real papel dos grandes, por exemplo, vou falar aqui dos magazines, para a gente pegar o tema aí da Magazine Luiza. Qual é o papel desses grandes em relação ao mercado? E o que é que tem se visto na prática, Vasconcelos? Existem duas possibilidades de você estar no digital, isso eu estou falando agora especificamente da venda. Ou você coloca uma operação para vender online, através de um e-commerce, através de uma plataforma de terceiro, como iFood, etc. e tal. E aí você vai ser um fornecedor dessa plataforma. Isso é uma possibilidade. Ou existe outra possibilidade de você ser a plataforma. Ou seja, você ser a grande plataforma onde você pluga todos os players, né? E esses players vendem através de você. Então, se a gente pegar o exemplo do Magazine Luiza, é um exemplo desse. A Magazine Luiza, na verdade, hoje é uma plataforma, mais do que uma marca de varejo, ela é uma grande marca de plataforma de venda. Qual é a vantagem de você ser plataforma e a desvantagem de você ser só um fornecedor? Quando você é fornecedor, você depende só de si. Eu tenho só aquele público, eu tenho um poder finito de investimento,
eu tenho um espectro ali controlado, eu tenho pouca base de cliente. Quando você vai para a plataforma, você tem exatamente o inverso disso. Você tem um tráfego altíssimo de novos públicos que não conhecem a tua marca e podem conhecer, ou seja, além de venda, a gente está falando aqui de publicidade. Você tem vários players dentro desse cenário, onde você está dentro de um cenário mais de shopping do que de loja. Então você tem uma grande possibilidade em relação a isso. E do ponto de vista para quem é plataforma, é um grande modelo de ganho. Existem já estudos de mercado que analisam o seguinte: quando você vira plataforma, vou citar aqui o exemplo Magazine Luiza, mas o iFood é um exemplo de plataforma. Quando você vira plataforma, você demora a rentabilizar essa operação, porque existe muito investimento no começo. Mas depois que ela começa a se pagar, a médio e longo prazo, a rentabilidade dela é extremamente maior do que você ser só um fornecedor, por exemplo. Então essa aqui é uma grande vantagem. Qual é o grande decisor disso, que aí você citou no começo, a marca? A marca, ela continua sendo o grande decisor de compra na hora do cliente escolher alguém. É aquele velho desafio que a gente faz. Se você coloca uma marca A e uma marca B, lado a lado, porta a porta, vendendo o mesmo produto, mesmo serviço, com o mesmo preço, com a mesma forma de pagamento, o que é que diferencia uma da outra? É a marca. A marca, ela é um grande decisor do negócio, seja para um produto de luxo, seja para um produto de item básico. Então a marca, ela continua sendo o grande decisor. Então tem essas duas questões. Tem o lance da marca, ou seja, a potencialidade que a marca leva na hora da decisão. A Brisanet é um grande case disso. As pessoas conhecem a Brisanet, reconhecem a Brisanet como uma empresa de excelência, como uma empresa caracterizada como uma empresa nordestina, que tem a cara do povo. Então ela é caracterizada disso, a marca dela é envelopada dentro desse contexto. E tem a questão de ser plataforma, né? A questão aí, falando aqui do varejo, né? Tem a questão da marca e tem a questão de você ser plataforma ou fornecedor. Ser fornecedor dá mais trabalho, por isso, porque é mais caro, você trabalha só, tem menos poder de investimento. E ser plataforma tem todas essas vantagens que eu citei agora, né? Hoje o iFood tem muito menos dificuldade de vender. Hoje o iFood, inclusive com a pandemia, um dado, estou falando aqui da marca só para citar o exemplo, tá? Não, tranquilo. O iFood hoje já tem dificuldade de colocar novos clientes dentro da plataforma, porque o pedido aumentou drasticamente e hoje eles não têm nem operação, estão se ajustando nesse momento para acolher novos restaurantes. Você tem ideia do momento que se vive, né? Excelente. Esse cenário atual, a gente tem visto algumas empresas se posicionando muito na questão de humanizar cada vez mais a marca. É uma tendência de mercado, as empresas que quiserem e tiver futuro dentro do mercado precisam se cada vez mais humanizar. E humanizar não estou falando somente na publicação das redes sociais, mas em toda a jornada do cliente, né? Desde quando ele entra lá, através de quando ele conhece a marca, até, digamos, ele consumir o produto. No nosso caso, serviço aqui, a gente está tendo uma preocupação muito grande. Para quem não sabe, a Brisanet, como o telecom, é um serviço essencial, né? Tornou um serviço essencial. Ou seja, a gente não pode parar. O que a gente está fazendo aqui hoje é essencial. Fornecer serviços e dados, internet é necessário para o país funcionar. Imagina se você não tiver internet hoje, você para. Não vou nem dizer que não tinha live aqui, mas o país para, né? Então, assim, como a gente teve uma preocupação muito grande, parte do nosso time foi trabalhar em casa, grande parte do time foi trabalhar em casa, está trabalhando em casa. E mesmo os técnicos, Elias, que a gente, como é um trabalho essencial, ele precisa estar no campo atendendo, ou seja, você não pode ficar sem internet, o técnico precisa na sua casa, a gente teve toda uma preocupação de fornecer todos os materiais necessários, máscara, luvas, álcool em gel, ou seja, orientar principalmente, Elias, não somente o funcionário, o colaborador, mas principalmente pensando na família. Quando o cara chegar em casa, orientar que antes de chegar em casa ter contato com os filhos, se lavar, se possível tomar banho. Para quê? Para não levar o corona para dentro de casa. A gente acha isso muito importante. Cada vez mais a gente quer aproximar. E nesse sentido da humanização da marca, eu tenho visto muitas empresas, e eu acredito nisso, pelo que eu já li de você e conversei com você, essa humanização ela tem que ser de dentro para fora. Ou seja, primeiro ensinamento, primeiro capacitação, primeiro diálogo que você precisa criar, ou seja, como o Kotlin fala, o primeiro cliente é o cliente interno, certo? Nosso colaborador, ou seja, sem ele não funciona. Como você tem visto esse cenário, hein, Elias, das empresas, das grandes empresas principalmente? A gente tem dois cenários, né? Do ponto de, o que você falou está corretíssimo, né? Mas a gente divide isso geralmente em dois blocos, né? Existe um bloco chamado automatização, ou seja, a gente na BIM, a gente é muito contratado para criar novas jornadas do cliente.
Então imagina que você hoje tem um fluxo tal, eu sou contratado eu como empresa, para avaliar todo o teu fluxo e sugerir melhorias dentro desse fluxo, para que se automatize melhor, para que seja mais rápido o atendimento, para que o cliente possa qualificar melhor, né, o serviço que ele quer, etc. e tal. Então, do ponto de vista de um lado, Vasconcelos, a gente tem automatização, ou seja, coisas que estão sendo feitas, processos que estão sendo melhorados para ser mais rápido, mais ágil, mais transparente. Pelo outro lado, existe o processo da humanização, ou seja, uma hora o cliente ele vai ter contato com alguém. E esse alguém ele tem que ter um mantra da empresa, ele tem que ter um propósito, ele tem que vestir o propósito da marca. Por isso que isso começa para dentro, né? É o exemplo. O exemplo da marca é o que salta para o mercado. Ou seja, se a Brisanet é uma empresa que se preocupa com o colaborador, tem preocupação com a higienização do trabalho e a preocupação com a saúde dele, isso é percebido pelo cliente. Então, são duas vertentes. Um lado da automatização e o outro lado do atendimento humano, porque isso aqui junto é poderoso. Excelente. Elias, avisando o pessoal aí, pode fazer pergunta que a gente vai respondendo aqui. Tem uma aí que eu selecionei muito boa. Qual a dica que você daria, né, para as empresas que sem experiência no formato digital? Que está começando, na verdade, né? Legal. Tem muito material. Hoje é mais fácil você começar alguma operação digital. Hoje já tem muito material, para quem fez a pergunta. Não estou conseguindo ler aqui o nome, mas é Esther, pronto. Esther, tem hoje muito material na internet. Se você procurar e pesquisar, você vai encontrar vários tipos de materiais falando sobre conteúdo, sobre publicidade online. Se você entrar no YouTube, tem vários tipos de vídeo que você pode ver. Então, se você começar a estudar dessa forma, o digital ele tem uma vantagem. Depois que você adquire um pouco de conhecimento, tudo é tentativa e erro. Então você vai tentando, nessas tentativas você vai acertando algumas coisas e mantendo, em outras você vai mudando o que foi errado. E aí você mesmo vai aprender com o seu processo. Não existe uma fórmula de bolo. O que é que eu sempre digo? Que o ideal é que você crie vários pontos de contato com o cliente. Não trabalhe só um canal. Então, se sua loja, sei lá, se você tem uma loja, exemplo, ou uma empresa de serviço, crie um site, crie as redes sociais, comece a fazer alguns tipos de anúncio, trabalhe a base de dados do seu cliente. Trabalhar a base de dados do cliente é essencial, ou seja, trabalhar para dentro da base. Se você não tem base, trabalhe para criações, para criar base e por aí vai. Outra boa pergunta aí, Elias. Qual a dica que você daria de plataforma, né, para atendimento ao cliente? Se você tiver alguma, acho que é interessante essa pergunta também. Tem várias, né? A gente trabalha com algumas que centralizam toda a comunicação. Para grandes empresas, a gente trabalha com algumas. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma plataforma chamada Zendesk, zendesk.com.br. A Zendesk, tem várias como ela faz o quê? Empresas que têm grande operação, ela centraliza toda a comunicação em uma só plataforma. Ou seja, aquele mundo ideal onde você dá um clique no software e ele aparece todas as interações de todos os canais digitais da marca, ficam disponíveis lá. Então esse é um exemplo de plataforma para centralização da comunicação. Mas você tem várias aí, Felipe. Você tem Scoop, que é uma ferramenta para monitoramento. Você tem outras ferramentas que a gente utiliza para programação de posts, interação com os clientes. Você tem plataformas que são utilizadas para fazer também outros anúncios. Então você tem que pesquisar e direcionar bem para onde você está querendo ir, porque aí tem várias possibilidades, tá? Excelente. Daqui a pouco a gente faz mais outras perguntas aqui. Coloca mais outras perguntas. Eu não estou conseguindo tirar a pergunta da tela aqui. Clicando no xizinho, mas não está saindo. Está virando minha tela aqui o tempo inteiro. Enfim, vamos lá. Elias, você tocou muito no ponto aí interessante em relação às grandes empresas. E aí você tinha falado um pouco da sua experiência lá no Rio Mar. A questão dos varejistas, das lojas varejistas aí, principalmente de roupas e de acessórios. Como que elas estão se comportando nisso? Elas conseguiram se adaptar rapidamente a essa questão do digital? Não, a moda vai ser o vestuário por projeção, né? A gente está pegando alguns dados aí de operadores de cartão de crédito, tanto crédito quanto débito, Vasconcelos, para fazer análise disso, tá? Uma das coisas que a gente tem visto é que alguns setores vão voltar por último, tanto por pouca possibilidade de mudança, quanto por consumo mesmo. Então, a área de moda, a área de evento, a área de turismo, todas essas áreas aqui, né, esses blocos, porque dentro de evento tem shows, tem, enfim,
tem eventos corporativos, etc. e tal, né? Dentro de turismo tem hotelaria, viagem, operadores aéreos e tal. Esse bloco dessas 3 empresas vão ser as últimas a voltar. Moda também, vestuário. Por quê? Porque além da crise, agora a gente tem um outro tipo, além da crise de saúde, a gente tem uma outra crise agora, que é de emprego e renda. Ou seja, muita gente está sendo demitida e ainda vai ser mais, porque dependendo do quanto mais estica a crise, mais isso agrava. E aí, esticando, o povo do Brasil, que a maior base é de gente humilde, enfim, pobre, com pouco acesso, né, a crédito e tal, renda, ele vai conseguir o básico. Né? E moda não está dentro do básico, né? Tá dentro, turismo também não está dentro do básico. Então a gente espera, assim, a gente não espera na verdade, mas é projetado que a área de moda, por exemplo, é uma área que vai sofrer bastante, Vasconcelos. Mesmo com alguns clientes já virando para venda online, etc. e tal, isso não vai acompanhar o fluxo de venda atual. Então isso é o que a gente tem percebido na prática, sabe? Então, já vou fazer outra pergunta aqui, de alguém que fez, já olha aqui, mas assim, nesse momento de crise, Elias, a percepção de valor das empresas, principalmente das grandes empresas, mas as pequenas também, acho que vale para todo mundo, essa percepção, como que você vê, como você tem visto, como que essas empresas têm se comportado, têm se preocupado em transferir valor para o cliente, ou seja, naquela questão de gerar expectativa, certo? Que é essa tendência, que você gera expectativa, mas você precisa entregar a realidade. Como você tem visto. E um outro aspecto, eu acho que complemento disso, é o seguinte, não ser meramente um despertador do desejo, certo? Ou seja, a função básica do marketing é despertar um desejo, trabalhar o emocional, mas a gente contrata normalmente pelo racional, certo? Como que é esse processo de não só meramente vender? Eu acho que essa questão, nessa percepção do valor, não vender preço fundamental para nós, acho que não tem nem discussão. No nosso caso, a gente nunca se preocupou muito com o preço, que a gente entrega qualidade. Então, nessa percepção de entregar qualidade, como que é não só atrair e vender, mas sim gerar valor para o cliente vê valor agregado no que ele está contratando. Essa é uma questão que a gente já vinha discutindo bem antes até da crise, né? Quer dizer, o que é que a sua marca representa como valor, como negócio e como entrega para o seu cliente, né? O que é que eu tenho visto, Vasconcelos? Quanto melhor posicionada a marca, quanto mais forte a marca, quanto melhor comprada a marca, quanto mais relevante a marca, mais o cliente continua fiel a ela, assim, né? Fica mais conectado a ela. Quanto menos esses pontos são trabalhados, menos fiel se é. Então, acho que essa questão ela vem antes até do período da pandemia, né? A pandemia só faz agravar isso, mas o que é que eu tenho visto na prática? Quem é bem posicionado, tem uma boa percepção de marca e agrega valor ao consumo na hora do cliente, seja através da experiência, do produto, etc. e tal, esse vai bem. Os que não conseguem fazer isso, os que não conseguiram fazer isso até agora, vão mal. E a tendência, acredito eu, que é piorar. Excelente. Outra boa pergunta aí, só antes de você responder essa, tem algumas pessoas, não faz sentido eu colocar aqui na tela, perguntando quando que a gente entra em Fortaleza, acompanhe nossas redes sociais, que em breve vocês vão saber, a gente está entrando em Fortaleza, a gente anuncia. Muita gente perguntando, a TV na Paraíba, para quem não sabe, a gente trabalha com internet, TV, telefonia fixa e móvel. E na Paraíba a gente já trabalha com os 3, internet, telefone fixo e móvel, e a TV está sendo instalada agora. Então tem algumas pessoas aqui perguntando. Uma outra pergunta que estão fazendo aqui, na verdade é um elogio. É verdade, a Janete lida de satisfação, obrigado ao Carlos. E aí, Elias, aí o Celso fazendo essa pergunta: quais medidas as empresas devem tomar com a situação que passamos? Essa pergunta tem saído muito também, a gente tem participado de outras conferências, tem saído sempre. Assim, não existe uma fórmula de bolo, né, Celso? O que é que eu digo muito, inclusive fiz na própria BIM, né, como empresa. A gente se adequou ao momento. Então, vários clientes nossos, por exemplo, hoje não podem trabalhar, porque eu atendo empresas de eventos, eu atendo shopping, então tem muita empresa que o shopping não é o caso, mas tem outras empresas que elas de fato estão fechadas. Então a gente se adequou ao momento, né? Então a gente fez o ajuste interno também para a empresa, né? A gente
enfim, está administrando tudo isso à distância com nossos próprios colaboradores. Implementamos um novo processo interno também para deixar todo mundo trabalhando de casa, com todos os equipamentos, com toda a estrutura possível, para que o trabalho ele permaneça, né, não caia. E um outro trabalho é você fazer um trabalho. Então são dois trabalhos, assim, a minha percepção a gente tem que fazer um trabalho para dentro, enxugando custo, despesa, etc e tal, revendo o nosso próprio custeio para que a gente sobreviva à crise. Quando eu digo a gente, são todas as empresas de uma forma geral. E o para fora, a gente não pode deixar de vender, a gente não pode deixar de entregar, a gente não pode deixar de colocar a cara no sol para quem quer comprar, porque existe sempre gente querendo consumir, sempre existe clientes querendo consumir, então a gente tem que estar disponível para isso. Então esse é um bom momento, inclusive, para estar bem presente aí na comunicação, tá? Eu sei que você já falou, mas assim, eu acho que essa pergunta vale a pena a gente dar uma reforçada, porque como o público de lá é flutuante, eu acho que assim, fundamental a questão da humanização da marca e colocar o cliente no centro do seu negócio, né? Não dá muito para discutir, mas eu acho que você poderia falar um pouco mais com relação à questão como humanizar as marcas, né? O processo de humanização, ele começa, acredito até com um processo de propósito da empresa, sabe? Acho que definir bem um propósito, e esse propósito sempre tem que estar ligado a alguma questão humana, né? Facilita com que a gente entenda que a nossa missão aqui na Terra não é só vender, não é só entregar serviço, ela é muito mais ampla, né? É a gente conviver, é a gente dar oportunidade para as pessoas, é a gente tratar bem a todos, inclusive aqueles que a gente não tem ganho nenhum, né? Então, assim, acho que o propósito de humanização, o propósito da empresa, ele tem que ter geralmente uma conexão com a humanização. E aí fica mais fácil você entender aonde é que você interfere na vida do cliente na prática. E aí você só passa essa mensagem através da comunicação. Mas é como o Vasconcelos disse, a gente já teve algumas discussões sobre isso. O processo de humanização, ele começa dentro, ou seja, o que é que eu, como organização, preciso fazer para que ela, como negócio, seja percebida como uma marca humanizada. A BrisaNet é um case para mim, porque ela, pela própria história do Roberto, dos outros sócios, e de toda a estrutura, de como ela aproveita, por exemplo, o primeiro trabalho, o primeiro emprego, os estagiários que estão na organização. Isso é um trabalho de humanização. Isso tem a ver com o propósito do negócio, ou seja, o fomento de trabalhar pessoas que teriam poucas oportunidades na vida, digamos assim, né? Que trabalham em cantos bem distantes, distante dos grandes centros, distante dos grandes empregos. A BrisaNet é hoje, por exemplo, uma marca que trabalha a humanização disso. Ela trabalha o colaborador de uma forma diferente. Ela dá a possibilidade dele fazer carreira, de alcançar outros patamares dentro da organização, tratar o outro como se estivesse tratando a si próprio. Então, esse, por exemplo, é um exemplo legal. A BrisaNet, para mim, é um exemplo bem legal para citar sobre isso. A gente já falou isso com o Vasco, eu já conheço bem a BrisaNet, né? Então, eu tenho até propriedade para falar sobre isso também, porque de fato isso é vivido. Você vai na sede da BrisaNet, você percebe claramente como é que é o processo, desde uma entrada de um colaborador como um estágio até a chegada. O Vasconcelos, eu acho que é um exemplo disso também, né, Vasco? Não, eu tenho uma história um pouco diferente, que eu fui para São Paulo muito novo, me formei lá e comecei minha carreira lá, mas eu vim importado de lá para cá. Foi importado, mas, assim, foi matéria importada. Mas de qualquer maneira, eu sou daqui de um sítio próximo à sede aqui. A sede, para as pessoas que eu acho que na maioria não são daqui, que estão conectados, a sede da BrisaNet fica em Pereiro, na zona rural, aqui na região. Acho que vale a pena a gente contar isso. A gente gera mais de 2.500 empregos, numa cidade chamada Pereira, que tem 15 mil habitantes, numa outra que tem 28 mil habitantes, que é São Miguel do Rio Grande do Norte. Pereira no Ceará, São Miguel do Rio Grande do Norte. E a gente está em 4 estados, Ceará, Paraíba, Rio Grande e Pernambuco. Em mais de 200 cidades, a gente sempre teve essa preocupação, mas muito obrigado pelo depoimento, porque assim, uma coisa é a gente fala isso com frequência, outra coisa é você, que mesmo tendo vivenciado isso, mas você não tem a obrigação de falar isso. Fico muito agradecido por essa fala. Elias, pensando nesse cenário, quais as plataformas digitais você acha que vai sobressair nesse momento? Pensando no seguinte, principalmente naquela questão, a gente sabe que quando a gente pensa no anúncio e faz pequenas empresas, se eu tivesse X investimento, olhando para o Google, que no Google eu busco o que eu quero, digamos, o cara está atrás de internet, ele vai lá no Google e digita banda larga, por exemplo. E aí vem, e aí de suma importância, uma dica que com certeza você vai falar, mas só reforçando, é importante você estar na primeira página, né? E aí eu acho que é importante você falar isso. E a questão do Facebook, que você busca o cliente. Eu não sei se foi você, mas alguém, eu até gostei do exemplo, eu nunca tinha pensado nisso. O Facebook e o Instagram é a TV, né? Chegando ao cliente. E o Google é um buscador, eu vou lá e digito.
pensando nisso, Elias, como que você vê, principalmente para as pequenas empresas, porque aqui é o seguinte, quando a gente propôs isso, a gente não pensou na BrisaNet em si, a gente pensou em ajudar as pequenas empresas que também, que são clientes BrisaNet e que às vezes não estão sabendo nem como trabalhar o digital. Então assim, como a gente está à frente desse negócio, de ser referente, e até mesmo com o provedor local, acho que não tem problema, o provedor local pode pegar as dicas aqui se ele achar interessante e fazer, assim como tem coisa aqui que a gente vai fazer ou já faz, vai aprimorar, eu não vejo problema nisso, ao contrário, a gente acha que o mercado dá para todo mundo, e tem espaço para todo mundo, mas assim, pensando se eu tivesse só um recurso, qual a plataforma que você acha que sobressai nesse momento, hein, Elias? Olha, existem algumas possibilidades, né? Os próprios grandes magazines já estão cedendo plataforma de forma gratuita. Magazine